is we go fast and leave the past all in the rearview. So roll the windows, I want a clear view. Close the distance to my heart and keep it near you. Don't need a suitcase packed, so lose the map. I'm switching my location, they won't find us here. Darling, you remind me of Carolina pine trees. Baby, when I eyes me, I feel my heart raging like a river out in West Virginia. I wanna be with you whenever you are. And we don't need to leave this town. In just one touch, you take me down the list. Baby, let's take a trip. When I got questions, you're the answer. Oh, your love is like the sunset in Montana. Bom dia, ouvintes da Mundial FM. O programa do Medo ao Sim voltou, segunda-feira, uma semana abençoada para todos nós. Que tudo aquilo que deixamos sem fazer semana passada, que possamos concretizar, sem procrastinar e acreditar no nosso potencial. Hoje vou falar sobre caminhos para relacionamento saudável e duradouros. É um pouco de uma reflexão em relação às nossas últimas segunda-feiras. Então vamos fazer uma reflexão, trazer à tona novamente alguns pontos muito importantes para as nossas vidas. E quero convidar você a participar da programação. Envie sua pergunta, sua experiência. O WhatsApp da rádio é o 19 997 93 9785. Lembrando que você não precisa se identificar, ok? E a Zarzur Soluções Contábeis, especialista na contabilidade de profissionais da saúde. Entre em contato com a Zarzur, você que é profissional da saúde, que ainda está um pouco perdido sobre essa questão do Carnê-Leão, sobre essa questão de acessar lá a Receita Federal e fazer a Receita Saúde, né, o recibo. Entre em contato, as meninas podem te ajudar. Tem a Larissa, a Vanessa, a Rafaela. Entre em contato com as meninas pelo telefone 19 988 23 7351. Ou pelo Instagram, @zarzurcontabilidade. E convido você a estar conosco pelas plataformas da rádio. Não é mesmo, Betinho? Isso aí, um bom dia a todos, uma ótima segunda-feira, né? A gente tá meio cansado aqui, mas é segunda, eu te uso informações, é segunda-feira. É segunda. Mas lembrando, estamos aí felizes por estarmos aqui mais uma vez com vida. E hoje, segunda-feira, estamos ao vivo aí pelo YouTube, Facebook e pelo menos também lá no nosso aplicativo, né? E também, você quiser concorrer a algum brinde essa semana, a gente logo vai estar subindo durante o dia de hoje mais um post lá fixado para você estar concorrendo a alguns brindes aqui da rádio, né? Semana passada foi a pizza, o frango assado e também foi a pipoca com queijo. E hoje vamos estar subindo mais ali 3 brindes, e sexta-feira a gente está aí sorteando. Semana passada foi aqui no programa mesmo, né? Uhum. E vamos aí, né? Da audiência a gente tem que né, sortear. Então, concorra, é só lá falar um bom dia e principalmente, então, vai lá no nosso Instagram, começa a seguir o canal, compartilhe com uma pessoa só e vai ter um post lá. Temos um post já disponível, que é do programa do Dr. Helder, que é amanhã, né? Ele está também com um post lá de brindes. Então, se você quer concorrer brindes, como aqui também, logo aí o do Medo ao Sim vai estar trazendo para você. E lembrando aí a Zarzur, né? Mais uma vez um abraço pessoal, o Arthur esteve aqui, né? Com a esposa, e falar que a equipe está sempre ligadinha também na Rádio Mundial FM Web, principalmente aqui no programa do Medo ao Sim, com a doutora Daina. Então, um abraço para todos aí. E se você quiser uma experiência aí, vai lá conhecer ele sem compromisso. Às vezes você quer abrir uma empresa, ou pelo menos um CNPJ para prestar serviço também, né? Ou você, pessoa física, e tiver dúvida, um diferencial, viu, Betinho? Eu acho incrível o atendimento deles, porque eles são bem humanizados, né? Tem um olhar atento, uma escuta muito boa, né? Eles nos acolhem toda vez que a gente chega lá, ou até via WhatsApp, sempre estão atentos.
Olha, que legal, muito bom. Salva eu, Arthur, salva eu, Zazur. Aí já tá lá disponível para você. Então, quer conhecer um pessoal, gente boa aí que vai cuidar das suas finanças também, né? Te esclarecer também muitas dúvidas, vai lá na Zazur aí. Passa o telefone deles novamente, por gentileza. É o 19 988 23 7351. Ou vai nas redes sociais. Coloca lá, Zarzur, né? Que aí você, na contabilidade, você vai ver. O logo deles estão aí na tela para você ver também. Vai lá, corre, qualquer dúvida, entre em contato conosco aqui que a gente direciona vocês lá. E vamos, eu fiquei enrolando aqui, tiozinho, por causa do assunto, né? Ela judia da gente. Não, mas é o mesmo assunto, né? Então a gente, que foi bom. Não, agora a gente vai construir o que né? Doutora Daina judia da os gente. relacionamentos saudáveis. Vamos refletir, vamos ver se vocês conseguiram raciocinar mesmo, guardar as informações. Será? Sim. Eu, assim, relacionamento saudável. A mulher manda e o homem obedece. É totalmente saudável. O que faz um relacionamento se tornar saudável e duradouro? O Betinho teve uma experiência essa semana. Né? Conta aí, Betinho. Do que? Do bichinho lá? Porque daí botou a prova. Não, é que aconteceu ali uma fatalidade, né? Um acidente, né? Minha esposa acabou passando em cima de um animalzinho que a gente tem lá, né? E eu não estava em casa, né? Estava trabalhando. Isso aí foi à noite. E eu sempre deixo o celular no mudo, né? Até por causa da rádio aqui, para mim não ter, né, barulho, né? Até a questão de vibração. E aí eu deixo ali, né? Aí final de semana aí que a gente deixa, né? E eu só fui ver após, né? Já fazia ali uns 40 minutos, mas aí ela já estava no veterinário, com a nossa gatinha lá, apesar que eu tenho mais outros animais. Mas a gente vê que colocou a prova, amor. É triste, né? Porque ele chegou em casa manso, mas aqui ele quase derrubou o estúdio. Mas ainda bem que ela não está ouvindo. Não, ela ouve. Então ele não derrubou o estúdio, ficou calmo aqui. Ela ouve. Não, mas porque é complicado, né? Sempre tem formas ali de evitar, né? Mas acontece acidente, né? Mas a gatinha já tá, coitadinha, tá já idosinha já também. Agora começa, doutor, tá disfarçando. Não, mas que acontece, a gente entende os lados, né? E a gente vê que realmente quem sentiu mais foi ela mesmo, né? Minha esposa mesmo sentiu, né? Ela sempre gostou muito de animais, né? E fica agora a recordação, né? Mas é triste, a gente já enterrou a bichinha já, né? Ontem mesmo. E ontem a gente deu uma saída para dar uma esparecida, porque fica, né, marcado, né? Todos os momentos, o bichinho sempre pedia a raçãozinha na hora certa, sempre estava ali, né? É complicado, mas acho que essa questão do relacionamento, o companheirismo também serve para isso, né? Entender o momento não só o luto, né, que a gente passa, né, pela família, né? Eu já passei o luto com ela, né, do pai dela também, do irmão dela também passei. Ela já me acompanhou em alguns lutos, né, de vó, né, também. Então, eu acho que essa questão do relacionamento, a gente entende o momento e tenta acompanhar e querer sempre deixar o companheiro numa melhor situação, né, numa frase, num pensamento, né, para a gente sempre querer deixar melhor. Então, existe várias facetas, né, do momento desse relacionamento, né, para poder entender também essa parte, né. Sim. Mas aqui na hora, isso é importante a gente colocar. Normalmente, quando acontece alguma coisa, os ânimos, eles afloram no primeiro momento. Ninguém... talvez muita resiliência, sei lá, muita... Eu não sei dizer o termo correto, mas quando acontece algo que a pessoa não explode, que a pessoa talvez não saia daquele rompante, depois ela pode, né, colocar na balança e tentar equalizar e temperar aquilo que ela falou, aquilo que ela disse, mas o normal no primeiro momento é ter um impacto, né? Não digo
agredir o outro, mas talvez de uma forma verbal ser mais Ah, mas tem incisivo. gente que agride, tiozinho. Não, tem, mas eu estou usando, por exemplo, de pessoas que a gente conhece, até da gente mesmo. Às vezes a gente é mais ríspido, é mais... E depois que passa aquele primeiro impacto, você fica mais ameno. Mas normalmente a primeira pancada é de dar um chacoalhão na outra pessoa, né? E aí se arruma um segundo problema. O primeiro que surgiu e o segundo, que foi essa, entre aspas, falta de educação ou de polidez, seja o termo que queira usar, que a pessoa, daí depois, nossa, não devia ter falado, agora vou ter que amargar isso aí alguns meses do que eu falei e vai ter que aguentar, e, né, mesmo porque a memória do homem é uma memória muito curta. A gente não lembra, às vezes, o que jantou. E a mulher, cara... É a sua, tiozinho. A sua, a minha, eu lembro bastante coisa. Ah, sei sim. Pergunta as coisas, não lembra. E principalmente quando a mulher pergunta. Ou quer saber alguma coisa. Né? Mas o que foi? Quando que eu falei? Quando que foi isso? Nem lembro. Mas a mulher tá lá, ó, tá gravado dia, hora... O que falou, a entonação que foi. Se o tempo tava sol ou chuvoso. Nossa, ela sabe tudo do que aconteceu no entorno, quem estava, a roupa que tá. É impressionante. Então, é uma briga que dificilmente o homem vai ganhar. Não tem jeito. Porque eu acho que... acho não, para mim, eu tenho com uma certeza, a mulher foi feita para ser assim. Tanto é que ela é. Enquanto que o homem... são as raras exceções que vai lembrar de detalhe, tal, às vezes, mas normalmente é a mulher que é a... Você ligou para sua mãe, que é aniversário dela hoje? Nossa, esqueci. Quem que é o Quem que a lembra? mulher. Facebook. Olha lá, olha o outro. Mas Facebook, né? Não, mas, Não, mas é às vezes você verdade. nem Essa pega o celular, semana a era mulher aniversário da minha irmã. Eu sabia que era aniversário dela, mas... Aí Passou minha esposa... batido. Não, passou batido não. Mas aí minha esposa veio e relembrou, né? Ela falou, você lembra que eu sou aniversário? Ah, eu já tinha visto. O Facebook já me avisou. Não, tô brincando, mas eu já sabia. Já. Mas foi verdade. Sem o Facebook, o que seria da gente? Então, Hoje em dia é uma ótima bengala para o homem. Mas a mulher tem essa acuidade, ela tem, não sei se seria uma facilidade, mas ela tem isso nela. Somos mais emocionais. É isso? Muito mais afeto, muito mais voltado para essa questão. O homem não. Ele é desapegado, ele é mais racional. Vamos dizer, a natureza feminina e a natureza masculina. Doutor, explica melhor isso. Vamos entrar nesse assunto agora. A gente vai fugir do assunto. Não, isso está no assunto. A mulher, ela é muito mais emotiva. Então, às vezes você está ali conversando... É a Eliana, né? Isso. Às vezes você está ali conversando com a Eliana, um pouquinho só do seu tom de voz ser elevado, ela pode interpretar de outra forma. Porque somos emotivas. Né? Ou a falta de você, às vezes, esclarecer. Por isso que eu sempre falo que a gente precisa realmente ter uma comunicação. Porque nem tudo que eu entendo, de fato, é. Nem tudo que você fala para mim é aquilo que eu entendi. Então, existem aqueles desencontros de informações. Né? Eu vou entender o que eu achar. Mas será que de fato é? Então, peraí, deixa eu perguntar ao João. Porque é automático do homem. Ele é muito simplista, vamos dizer assim. Você não vai ali falar A mais B mais C. A mulher não, ela quer detalhes. Por isso que quando vai sair a mulher demora tanto. Ah, E aí o cara ele puxa aquela camiseta assim, nem que seja de time, ou às vezes até de candidato. Hoje não tem mais camisa de candidato, isso aí já faz tempo que não faz, mas qualquer blusa colocou... A mulher não. Eu vou de blusa e saia. Qual é o sapato? Ou eu vou de tênis? Será que o tênis vai combinar com essa saia? Nossa. As cores. Ai, Betinho, isso dá uma raiva na gente. A cor do batom, que também influencia a cor da roupa. Tem tudo isso. Nossa. E aí, gente, penteou o cabelo? Não, duro que tira aquele monte de roupa, fica aquele monte, aí troca, destroca, e tá bom.
Aí E vem aí pedir você quer opinião. sair, você não vai sair, porque daí ela vai guardar toda aquela roupa. Ela não deixa em cima da Às vezes não. Não, a minha guarda tudo. E põe, né, às vezes é saia, daí coloca, né, como é que é? Cabide com as presilhinhas para prender todas as saias. E fico olhando, falei, meu pai do céu, a gente não vai sair hoje. E eu ainda tenho um toque. Dependendo da cor de esmalte que eu tô, eu não uso determinada cor de roupa. Combina o esmalte também? É. Ah, Betinho. Mulher é bicho muito complicado. Se eu tô com um esmalte rosa, dependendo da cor da roupa, eu não vou pôr, porque eu acho que não vai combinar, não vai cair bem. Ai, cara, ué. Por isso que tem tanto conflito. Foram feitos para terem conflitos. Mas somos femininas, não é, mulheres? Se não fosse nós, o que seriam de vocês? Nhé. Nem tá enrolado. Tiozinho, vai se não reparar que aí você toma. Não, e tem isso, né? Se você não repara, nossa, você arrumou uma briga homérica. Doutora, isso é da mulher ou ela é educada para ser assim? É da mulher. Mas também tem um pouco da cultura, né? Esse fato de ser detalhista, é da mulher. É muito raro você encontrar uma mulher que não é assim. Despojada. Uhum. Pior que é verdade. É muito raro. A gente não. Cara, Betinho, a gente tem várias amigas, né, casais em comum, porque a gente, né, frequenta os mesmos ambientes e tal. E a gente percebe que isso que você falou realmente é real. Porque acaba virando meio que uma convenção social, até o tipo de vestimenta, né, o tipo, a cor de roupas. Eu não sei se daí entra uma questão de moda, mas que é um tom pastel. Ah, mas todas vão estar num tom pastel, mas cada um num tom do pastel. Uhum. A gente, por É exemplo... por isso que eu gosto do pastel lá do Fuji. Fuji. Patrocina nós aqui. Nós. Eu tenho um senhor, amigo nosso, meu e do Betinho em comum, e todo final de semana ele está com um terno. E hoje ele já até trocou alguns, mas ele colocava, eu encontrava com ele na igreja, ele ia com o mesmo terno. Eu acho que foi uns 10 anos com o mesmo paletó. E com a mesma camisa e com a mesma gravata. Nunca comentei, nunca falei nada, né, brincando alguma coisa com ele, mas ele sempre estava ali, na estica, mas a mesma roupa. E a mulher não repetia. Não repetia a roupa. É lógico. Não é que você fica reparando, mas é que você percebe, né? A gente percebia a preocupação dela de sempre estar diferente, alguma coisa. E ele nem aí com a coisa. Eu acho que ele parou de usar porque desbotou o terno, a camisa deve ter feito furo, alguma coisa assim. Né? Porque aí ele parou de usar. Era um azul escuro, uma camisa branca com uma gravata vermelha com uns detalhes meio dourado, uma coisa assim. Um azul também. Era a mesma roupa. Eu lembro disso porque eu era adolescente e chega uma hora que isso vai chamando tua atenção. Eu falei, mas não é possível, fulano tal não tem outra roupa para usar. Era a mesma roupa. Ah, então não lembro, porque quando eu era adolescente nem tinha nascido. Mas é mentiroso, doutor. Aqui é para falar a verdade, filho. Não era nascido. Não era, não. E a gente percebe isso, esse cuidado da mulher. Enquanto que o homem, ele... Daí você vai ver, é o carro que está com o pneu, com o pretinho no pneu. É o carro que foi lavado de sexta-feira. Mas, e para outras áreas, parece que ele passa batido, ele nem olha, nem repara. Sim. Isso é porque foi feito para ser assim? É da natureza, Ele foi feito? É da natureza do homem. Relacionamentos, tiozinho. Não, mas... É da natureza do homem, né? O homem, se ele tiver 3 camisas, 2 calças, 2 bermudas... É claro que hoje em dia existem muitas exceções, né? Existem muitos homens vaidosos, né? Que às vezes ultrapassa até a vaidade feminina.
E isso não significa que ele não é hétero. É isso aí, tio. É. Eu não vou resistir, tio. Eu vou ter que fazer. Fale, Betinho. É que o João é vaidoso. A A piadinha pessoa besta fala dele. vaidoso. Olha lá, sabia que ele ia fazer essa piadinha. Não, mas o que o João falou é interessante do relacionamento. Existe alguns tipos de cuidados, né? E a gente vê que alguns casais, né? A mulher tem uma preocupação, né? Em estar, que nem o João falou sobre a questão de vestimenta aí. Vê ali, a mulher se preocupa com o homem, né? Olha, você vai pôr essa camisa, você vai pôr esse paletó, esse sapato. E às vezes eu vejo que está até meio combinando com ela, né? Mas eu vejo que outros casais, às vezes até da mesma família, o marido está de um jeito e a mulher está de outro, e ela não se preocupa tanto com ele, e apesar de ter, às vezes, até condições, né, ter bastante roupas ali, né, às vezes até brinco, tem um lá que ele acerta quando ele põe a mão no guarda-roupa de olho fechado, aí ele acertou, né, a cor certinha, né, mas mesmo assim, aquele casal que a mulher se preocupa, tá ali combinando e tal, o outro que não sei, mesmo assim eles se dão bem, né, o relacionamento deles realmente progride ali sempre bem, né? Mesmo não tendo essa preocupação. Aí você vê com a diferença do relacionamento, né? Minha esposa preocupa. Questão é que nem eu falei, eu não ligo de questão de... Eu sou uma pessoa muito assim, acho que o homem, assim, tem que comprar uma calça? Então vamos lá. Né? Vou numa loja, vou na outra... E aí você já começa a ficar incomodado, né? Mas tem a outra loja. Não, vamos comprar nessa aqui mesmo. Eu só vou em uma que eu sei que é que né? já tem. E eu também, eu gosto de ir numa loja só também e pronto, né? Aqui na cidade que eu vou em 2, 3 lojas no máximo e olha lá. E sapato, mesma coisa, tênis é a mesma coisa. Então, mas eu só vou... Qual que é o meu objetivo? Eu falo para ela... Que aí você vai com a mulher, né? De vez ela ver pra você, começa a ver pra ela, né? Não, eu só vou ver uma brusinha aqui, né? Mas eu acho que a gente eu sou meio objetivo. O que a gente tá fazendo aqui? O objetivo é comprar calça. Vamos comprar calça. Vamos comprar calça. Vamos comprar calça. Mas é a mesma coisa no mercado. Você vai no mercado, compra isso. Aí você chega lá com o que pediu. É só isso. Mas não foi o que você pediu? Mas foi o que pediu. Então, às vezes a gente é objetivo. Então, eu pelo menos sou assim. Vou lá, não, estou precisando de um tênis, vou lá. Pesquisa, às vezes pesquisa até na internet, às vezes quando a gente compra algumas coisas na internet. Sapato eu não gosto muito, porque às vezes vem meio número errado. Mas às vezes. Forma, né? Mas às vezes o a gente. Número mas às vezes a gente experimenta, dá a dica, né? A gente às vezes experimenta aqui e compra na internet. Mas essa questão, mas o relacionamento dá certo, né? Agora que não, eu mesmo tenho que, às vezes a esposa vai, acho que vários homens são assim, tem que ver, tem que comprar roupa, né? Isso aqui, às vezes eu brinco com a minha esposa que ela não quer experimentar. Aí vai chegar em casa, não vai ser, não, mas vai dar certo. Rapaz, pensa num tiozinho que, rapaz, eu falo, não, tem que experimentar. Porque não dá certo, né, tiozinho? E aí você vai brigar? Então. Lá. Não brigar eu não brigo, mas aí eu fico só esperando. Eu te avisei. Fica esperando só para dar aquela alfinetada. E depois você arruma. Eu falei que era pra ir. Depois você arruma uma briga por 3 meses dentro de casa, não sabe por quê. Não, mas o pessoal já é acostumado. Mas como surge essa questão a gente já falou semana passada, desses relacionamentos, né? O que parte, né? Porque não existe um segredo, a gente já comentou aqui, não existe um manual, não existe uma receita, né? Cada um... mas, doutora, tem um norte. Não, norte todo mundo tem. O norte está ali para seguir, João, mas não que... Não quer dizer igual que seja regra, é igual seja você uma acabou regra, de mas falar. tem Existem relacionamentos que a mulher ela é toda cuidadosa, zelosa em relação ao vestimento do marido e outras não. E isso não significa que o relacionamento não dá certo, mas ela deixa o homem dela se virar, ele vai se vestir, mesmo que seja a calça xadrez e a camisa quadriculada, tá tudo certo. Tá tudo certo, ele vai sair sozinho, mas tá tudo certo.
Chegou no lugar, ela pega a direita e deixa ele em linha reta. Mas existem pilares, né, que a gente vai relembrar aqui um pouquinho. Esse final de semana mesmo eu dei uma palestra para um grupo de pessoas falando sobre amor em exercício. Como o autoconhecimento transforma a nossa vida e as nossas relações. Então, isso é uma base bem importante, né? Eu realmente me conheço? Eu estou me amando? Isso vai influenciar na minha vida e vai influenciar nas minhas relações, né? Aí, antes de iniciar, eu até questionei assim com ele. Eu acredito que a maioria aqui deve estar pensando, por que eu não vim falar de ansiedade, de depressão, setembro amarelo? A Daina veio trazer uma temática sobre autoconhecimento. Parece livro de ajuda, mas não é. Aí eu comecei, né? Fiz analogia entre, que era um grupo de capoeira. Fiz analogia da capoeira, né, com o autoconhecimento, o amor próprio. E no final, algumas pessoas vieram falar comigo, mas eu achei interessante que um dos alunos ali, né, uma, né, das alunas é psicóloga. Não é aqui da cidade, porque foi um encontro de várias cidades desse grupo, né? E ela veio perguntar para mim como é que você trabalha o autoconhecimento dentro do consultório. E ela trabalha numa linha semelhante à minha. Aí a gente começou a conversar, dei algumas dicas para ela, né? E ainda deixei a deixa, né? Você pratica ali, tá no meio da roda da capoeira há muito tempo. Essa é a sua experiência, é o que você gosta. Use isso a seu favor. Né? Então, as pessoas carecem do autoconhecimento. E ela disse para mim que só foi no encontro porque ficou sabendo que ia ter a psicóloga que ia falar sobre autoconhecimento. Né? Então, a carência, ela tá para todo lado. E isso influencia a nossa vida e as nossas relações. Mas para a pessoa ter essa percepção de autoconhecimento, é como se ela tivesse se deslocar dela mesma para ela analisar a figura própria. O autoconhecimento vai além do que só refletir. O que eu fiz hoje? O que eu senti hoje? Vai além. É um treino, é disciplina e é diário. É você realmente se acolher. É como eu estou ali acolhendo você diante da sua dor, da sua perda. É você se acolher. É como você faz com o outro para trazer conforto. Mas é você fazer isso para si mesmo. Reconhecer as suas dores. Reconhecer a sua existência. Reconhecer os seus limites. Né? Eu achei bem bacana, porque parecia que eu estava falando alguma coisa ali para eles que eles nunca tinham ouvido. Mas a gente ouve falar sobre isso, só que a gente não se atenta. E isso influencia toda a nossa vivência, a nossa experiência de vida. Eu vou citar aqui um apontamento, né, que a pessoa está fazendo aqui. Não vou citar o nome, mas é comentado aqui. Nessa questão do relacionamento saudáveis, né? Na questão aqui, porque ela comenta sobre que agradece, que dá um bom dia para todos, né? Falou que já mandou, já compartilhou já os vídeos, né? Que vem sido realizados aqui durante a semana, e ela gostaria de saber sobre esse apontamento que ela vai fazer aqui, que ela gostaria de mandar para alguma outra pessoa, algum conhecido, tá? Sobre essa questão do relacionamento saudável, é a questão de querer saber onde a pessoa sempre está, né? Se é cuidado ou se é controle. Primeiramente, ela precisa entender o porquê que a pessoa está perguntando isso. Toda vez. Isso é com ela? Não, né? Com alguém. Ela comentou que, acho que no caso, ela quer saber mais ou menos para enfiar. Vamos dizer, vamos expor então, num relacionamento. Tanto pode ser o homem, pode ser a mulher, né? Ou no caso familiar, alguma coisa assim, né, responsável. Mas no caso do homem e da mulher, aqui é a questão, se a pessoa quer sempre saber onde a outra pessoa está, né, tanto o homem e a mulher, é um controle ou realmente é um cuidado? E aí? Aí é que tá. Precisa observar o além disso. Porque
Pode ser que essa pergunta sempre, sei lá, acho que vamos supor, 10 vezes ao dia, onde é que você está? Aonde é que você está? Às vezes é um hábito inconsciente. Às vezes a pessoa já reforçou a quem recebe, lá no início do relacionamento. Eu achei bacana isso, gostei, nunca recebi isso. Porque as palavras têm poder. E o que ela falou pode ter influenciado no comportamento hoje dessa pessoa. Como pode ser um controle de estar vigiando. O que ela está fazendo? Se ela está em tal lugar, então ela deve estar com tal pessoa. Então, além da pergunta, é o como é também no relacionamento. Manda a foto agora. Manda a foto que eu quero ver onde você Existem outros tá. padrões de comportamento que pode nos conduzir a uma manipulação e um controle? Ou não? Se não existe, isso é só um hábito mesmo, que às vezes lá no início foi reforçado pela outra pessoa. Que legal, nunca ninguém se preocupou comigo, nunca ninguém demonstrou interesse. Como pode ser uma manipulação e um controle? Manda a foto. Eu conheço Agora. casal que o marido fica controlando, em momento real, o gasto do cartão de crédito. Concordo com ele. Olha que machista. Não é machista, não. Não, mas a notificação já chega no celular já. Na hora, você já colocou isso aí? Não, é o banco mesmo que já faz isso. É o número Não, que mas você isso aí registra. não é de agora. O número que você registra é o que vai receber a mensagem. Gasto em tanto em tal lugar. Vai mas que isso não é de agora. chega uma compra lá de Belo Horizonte e fala, não fui eu. Não, mas eu tô falando porque isso aí o cara já faz já de algum tempo, né? Como é que o cônjuge ele vai ter a confiança no outro se ele todo momento ele desconfia? Não, mas é fora a pessoa, né? Nessa questão que a gente falou, tem vai além pessoas de cuidado. que colocam no celular para saber ali, tipo assim, Localização. a localização, né? É possível isso, né? Também, né? É como Sim. se a pessoa não desse um migué nisso, né? Mas, doutora, esse excesso de controle ou de a pessoa, quem faz isso fala assim, não, é que eu tenho muito cuidado por ela, né? Isso cria conflito, Muito. porque não é cuidado. Só deixar ela cuidado. ou ele pagar a conta no mês. Tiozinho, não, que aí já gera outro tipo de conflito depois. Então, mas isso não é cuidado. Não é saudável. Né? Porque quem faz isso está espremendo, vamos dizer assim, o outro ao seu ambiente. E o relacionamento a gente tem que proporcionar um ambiente de encontro, de acolhimento. Né? As bases, vou refletir, né? A base é, antes de tudo, autoconhecimento. Todos nós temos que ter. Todos nós temos que nos amar, nos conhecer. Eu me conheço, também sei os meus limites. Então, isso vai influenciar em qual relacionamento que eu vou entrar. E como que está o meu relacionamento hoje. Aí tem as bases. Né? Aceitação incondicional, autenticidade. Porque eu tenho que ser eu mesma. Eu não posso usar máscara. Né? E o outro, né? Eu aceitar o outro do jeito que ele é. Aí tem a empatia. Né? Porque daí, diante de um diálogo da relação, eu tenho que entender o outro, eu tenho que acolher o outro. Pontos diferentes sempre vai existir. Nem tudo eu vou concordar com o outro, mas eu tenho que ser empática. Porque a forma que eu sinto, você sente totalmente diferente. E está tudo bem. É deixar o outro falar. Não eu já vim cortando, né, tesourando, vamos dizer assim, já com respostas. Aí é uma comunicação assertiva? Não é. É uma comunicação que está sendo genuína? Não é. Eu tenho que acolher o outro. E a autonomia. Eu permitir, ambos, né, dentro do relacionamento, permitir uma atualização, um movimento de crescimento.
Porque existem estudos, depois em outro momento posso até trazer sobre isso, existem estudos que um relacionamento ele tem a tendência, né, a ter uma durabilidade maior a partir do momento que existe autonomia. Você pode fazer, você pode... você quer mudar de carreira, uma transição de carreira? Vamos lá, o que você deseja? O que você precisa? É o apoio. Você está deixando o outro ter as escolhas dele, ter as tomadas de decisões dele. Não é eu impor, eu querer conduzir você. Então, a autonomia é também, vamos dizer, um ingrediente para o relacionamento se tornar e estar saudável. Então, são pontos, né? Pilares muito importantes dentro da relação. É porque o que a gente observa é que acaba surgindo o controle sobre isso. Vou dar um exemplo meu. Eu, quando namorava minha esposa, fazia faculdade fora e ela prestou vestibular e passou. Só que era fora também. Eu fazia Ribeirão Preto. E ela falou assim, não, mas eu não vou fazer, porque era em outra cidade, né, em outra direção, 180 graus. Eu não vou, porque daí como é que a gente vai se ver e tal? Eu falei, não, você vai fazer. Você vai, porque se não der certo, se a gente não der certo, eu não quero ser o responsável depois, você fala assim, porque eu não tive minha carreira, não fiz tal coisa, porque na época a gente namorava e ele não deixou, porque eu ia ficar longe, ia ficar fora e a gente ia ser difícil de se ver. Eu falei, não, você vai. Eu não quero ser depois o responsável de ouvir alguma coisa, um dedo na cara, porque você vai. Mas a gente percebe que muitos acabam restringindo isso nos relacionamentos. E aí, aonde é que você está aceitando incondicionalmente essa pessoa? Não tá. Não tá. Você está querendo moldar ela a uma imagem, uma figura que você deseja. E não é esse o sentido. Por isso que existem relacionamentos que aparentemente está tudo lindo e maravilhoso, mas dentro de casa cada um tem o seu cômodo, o seu quarto. Entendi. Então, essa questão da liberdade, essa liberdade que até a doutora falou, deixar o outro, não é natural, não é fácil. Não vou dizer que é natural, não é fácil. Porque desde quando a gente é criado, você é criado, olha, isso aqui é seu, você vai na escola, então tá aqui a sua lancheira, tá o teu nome, tal coisa, o seu estojo tem teu nome, tudo é teu. E aí a gente é criado para ter esse tipo de comportamento. Às vezes a família faz para você ter um zelo, cuidado por aquilo que é teu, mas a criança ela acaba introjetando algo que vai além daquilo que é só do material. A pessoa ela também acaba tendo como dela. Sim. E você pode ter essa visão como sua. Você não vai, quando você concede a liberdade, dá aí a possibilidade dessa pessoa crescer independente para uma carreira, para o que ela deseja. Você não está você não está abandonando ela, vamos dizer assim. Você só está concedendo que ela coloque em prática a autonomia dela. Você não está deixando de tê-la. Existem limites, é claro, né? Você não vai virar e a pessoa fala assim, é tanto tempo que eu não vou numa balada. Vai. Não é assim. Hoje o pessoal fala, vai. Ela vai pra balada e ele vai pra outra. Vai e já fica lá. Aí você está sendo exclusivista. Não, mas problema meu. O problema do outro é do outro. Há quem faça isso, tá, galera? Há quem faça. Se funciona dentro do seu relacionamento, tá tudo bem. Quem sou eu para criticar? Mas a liberdade é você deixar essa pessoa viver a vida dela. Eu quero mudar, não quero mais ser psicóloga, vou fazer medicina. Vai. Porque esse relacionamento não parte também só do cônjuge, né? Às vezes o pai acaba escolhendo a profissão para o filho fica ali preso Sim. naquela profissão, mas tem desejo de partir para outra, né? Ou que, né, a esposa, né, pega ali a responsabilidade do lar, às vezes
aí já tem um filho e fica ali, e o esposo vai galgando, vai estudando, e chega um momento talvez que a esposa também quer também fazer alguma coisa diferente, quer o sonho, alguma coisa assim, um dom, né? É. A pessoa tenha também. Tô falando de profissão, mas às vezes a pessoa quer aprender a tocar um Sim. violão. Às vezes ela quer fazer uma atividade física, uma prática, um boxe, um jiu-jitsu. Então, é que nem esses dias eu estava comentando, a pessoa, conheci uma pessoa que ela tinha o sonho de ter outra profissão, mas o pai fez ele estudar ser farmacêutico e ele estudou biomedicina também, né? Só que não era o que ele queria fazer. Ele só foi realmente procurar outra depois que o pai tinha falecido, porque ele não queria assim magoar o pai, e ele ficou ali um bom tempo, né? E hoje ele é um empresário até legal assim na área, que ele foi mais para a área da cultura, né? E hoje ele é feliz ali, tudo ali com a família e tal, mas ele tem uma formação, ele foi farmacêutico por um bom tempo. Ele também tinha biomedicina também, ele trabalhava nos dois âmbitos. Olha só, e realmente ele contou isso numa palestra, comentando isso, né, que ele ficava ali, ele tinha os receios, mas tinha aquela questão, né, porque qual que era o relacionamento dele com o pai. E olha quanto tempo ele E acho que foi, eu acho que foi, ele fala que foram praticamente quase 16 anos da vida dele. Não que ele não gostava da profissão ali, né? Não teve momentos felizes. Sim, mas não era realmente o que ele queria fazer. Hoje ele é um profissional liberal da parte de cultura, faz eventos, coisas, e ele é feliz com isso. E não sei, ele não cita números se ele ganhava mais na farmácia, nas coisas assim. Mas ele com a família dele, a esposa dele também comentou na palestra, né? Que ela via a infelicidade às vezes nesse relacionamento, porque ele estava infeliz na questão desse emprego que o pai impôs, né? Que o pai dele tinha sido farmacêutico, tudo, e ele queria que não, você vai ser e tal, e você vê, é outro tipo de relacionamento que abrangeu, mas eu acho que tem pessoas presas até hoje, né, numa questão dessa aí também. Sim, sim. E que na verdade precisa se desprender, né? Precisa criar uma coragem, um encorajamento, buscar terapia se for preciso, porque qual é o sentido eu me manter em algo para não decepcionar você? Às vezes, a falta da tentativa é algo que está me impedindo ali, né, de fato, né, porque eu não quero decepcionar meu pai, a minha mãe, mas eu tive ali um desempenho de chegar, conversar, querer saber, olha, eu fiz isso, mas eu não desejo, eu estou infeliz. Porque a comunicação, o óbvio, ele precisa ser dito. Pode ser que num primeiro momento esse pai iria contra, mas depois poderia ser resiliente, né? E empático. Isso, né? Mas é até interessante que ele conta um período ali da dinâmica dele, ele fala que tentou. Ele falou que assim, não, gente, eu tentei. Eu fui conversar com meu pai, tentando dar um discípulo porque ele não queria. Ficamos 2 meses sem se falar, ele comenta. Numa vez só. As outras vezes durou mais. Só dele querer mudar de profissão. Você pensou? Então, o problema era ele? Não era, né? Era o pai. Mas aí para não... Você vê como as pessoas se restringem algumas coisas para estar assim, né? Pra dessa manter questão, um vínculo, um relacionamento. uma aprovação. Sim. E aí você acaba se adoecendo, né? Você está vivendo um padrão de vida dentro de algo que você nem cultivou dentro de si. Foi alguém que veio, colocou e você tem que seguir isso como sendo o seu desejo, o seu anseio de vida. E é interessante que teve uma pergunta de um rapaz lá, e ele respondeu assim, não que muitas pessoas gostariam de ser farmacêuticos, porque não ganha mal um farmacêutico. Né? E ele fala, todo o meu estudo, meu pai que me ajudou a pagar, não que eu não trabalhava.
Ele falou, sempre trabalhei cedo, mas meu pai bancava tudo ali, né? Os estudos, as coisas, né? Livros, o que eu precisava, meu pai falou. Só que e nessa questão, né, a gente teve uma interrupção aqui, lembrando que estamos ao vivo, né, e nessa questão aí, que ele falou que muitas pessoas desejam, né, ser um farmacêutico, ganhar bem, ele falou que ganhava bem, ter formação, tinha pós-graduação, alguma coisa, só que assim, ele falou, só que realmente eu não estava feliz ali, né. Eu sei que pessoas queriam que, assim, eu não desdenho essa questão, mas eu fui procurar uma coisa que eu desejava fazer na minha vida. E eu que ele tem o dom hoje, né? Ele falou assim, eu me procuro porque assim, realmente eu vejo que a minha pessoa tem um lado voltado para isso. E outra coisa, doutora, às vezes acontece da pessoa chegar para o outro e falar assim, eu vou mudar, quero fazer outra coisa, vou mudar minha profissão, só para poder ver se a outra pessoa se preocupa com ela? Não faz, ou não vai. Tem pessoas que fazem isso. Faz esse teste? Sim. Tem pessoas que, na verdade, fazem vários testes dentro do relacionamento, né? Sim, acontece. Mas daí a pessoa não vai arrumar conflito? Porque às vezes ela vai ter a resposta que ela não queria. Sim. Ou ela vai ter a resposta do que ela queria para dizer um adeus ao relacionamento. Ixi. Olha lá, Betinho. Adeus. Ai, doutor, complicado o ser humano. Sim. E relacionamento é complicado. Ser humano, ser humano. Ô, doutora, Um abraço aí, pessoal do Zarzur. Doutora, o Arthur esteve aqui, falou que lá, a hora que começa o programa, ele já põe na tela, lá na TV, para acompanhar. Então, um abraço aí pro pessoal que trabalha no Zarzur. Vamos ter treta agora. E também lá na Ultragás. Um abraço, pessoal. Tem uma pergunta aqui. Vamos ter treta? Vamos ter rolo? Aí é familiar. Não, mas às vezes a pessoa não faz pergunta, mas faz tipo assim, um apontamento igual a outra pessoa fez. Eu tenho um amigo. Um amigo do amigo. Mas é interessante que ela fala assim, relacionamentos familiares. Quando um familiar, um cônjuge, não deixa ter o vínculo, continuar o vínculo, a relação com o próprio familiar. Como é que é? Vamos dizer assim, quando vamos dizer, eu sou casado, mas minha esposa não deixa eu ter relação, assim, continuar um relacionamento, que minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, meu primo, né, tem essas restrições, né? Porque são relacionamentos. Como você não vai se relacionar com a sua mãe? Como você não vai falar com o seu pai? Você fala coisa para ela que não fala para mim. E então, como entra esse tipo de relação aí, né? Quase entra na mesma coisa. O controle é um controle quase, né? Não é um cuidado, né? Sim. Essa pessoa, na verdade, ela deveria ter visto isso antes, né? Ponto. Porque provavelmente esse indivíduo já teria dado algum sinal em algum momento. Mas essa questão de não permitir um contato, sei lá, com uma mãe, com um pai, com um irmão, isso eu posso trazer outras questões à tona, como uma manipulação em questão de traço narcisista ou próprio narcisismo, né? E isso vai trazer consequências, né? Como identificar? Como está sendo o padrão dentro do relacionamento? Está controlando outras coisas? A amizade? Além de só cortar esse vínculo com esse familiar? Faz a pessoa duvidar do seu senso perceptivo? Te manipula no seu tempo real de vida? O que é esse manipular no tempo real de vida? No seu dia a dia. Às vezes você está fazendo uma coisa, eu estou mandando mensagem, estou induzindo você a fazer alguma coisa, te controlando. Não, você não vai fazer isso. Então, passa alguma atividade ou dá alguma tarefa, alguma coisa que exato, vai te ocupar para você não procurar. Exato, para você não concluir não aquilo. Ter tempo para poder procurar. Concluir algo que você deseja, que você planejou.
Você acaba, em resumo, você acaba tendo uma vida que vai envolver somente aquele indivíduo. Você está vivendo para ele, só para ele, não para si. Não seria, eu sei que o termo que eu vou Não, falar mas é errado, mas era uma psicopatia, sei lá, isso? Não, então, pois é que aí bate aquela que vem nas pessoas daqui, pessoas é o que a gente narcisismo. que já O conheceu, narcisismo é um transtorno de personalidade. uma das pessoas que a gente conheceu ou conhece, né, vem realmente quantas vezes a gente, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter vamos citar ali, gente, vai ter uma palestra. Eu preciso ver se a pessoa, né? Se eu posso ir. Já aconteceu isso, já ouvi muitas pessoas, Sim, né? também. Não, e sim, poxa, vai ter uma palestra interessante lá, vai te agregar de informação, de conhecimento, vai ter certificado. Mas eu preciso ver se eu posso, ver se como fulano ou ciclano, né? Tanto homem, tanto mulher. Então gira a questão do relacionamento, né? Sim, sim. E sabe que é interessante que você pontuou sobre, independente se é o homem ou a mulher, né? Na palestra no sábado, eu trouxe à tona essa questão que tem muitos homens que vivem em relacionamento tóxico. Na hora que eu falei isso, todo mundo olhou assim, problema, né? hein? Tipo, como se eu estivesse falando uma coisa que nunca ouviram falar. Porque tem muitos homens que vivem isso e não conseguem identificar. Por quê? A gente só ouve falar de mulher que está em relacionamento tóxico, abusivo, não homem. E o homem tem medo, a maior parte tem medo do conflito com a mulher. Sim. Aqui, Sim. na fala, porque não vai ganhar. Porque a mulher vai usar a fala, vai usar sentimento, vai usar um monte de arma que daí ele não tem como ele lidar. Sim. Doutor, eu fui uma vez numa reunião, tinham várias mulheres e eu pedi para falar, e estava falando sobre, e lógico, tem que ter, isso aí não tem nem o que discutir, uma casa de acolhimento das mulheres que sofrem violência, tem que ter, né? Porque isso é uma realidade que acontece, não estou botando panos, nada. Mas eu virei e fiz uma pergunta, vem cá, da mesma maneira que vocês estão brigando para ter essa casa do acolhimento e tal, de refúgio para a mulher que sofre agressão, também vai ter para o homem? Eu percebi que as mulheres todas ali pararam, ficaram olhando para mim. Acabou a conversa. Eu falei, nossa, eu acho que eu acabei com a reunião. Deu mais 2 minutos, realmente acabou a reunião. Eu só fiz essa pergunta, se é ter também para o homem. Por quê? Tiozinho, quer acabar com uma reunião? Leva eu. Leva eu. Não, mas não é. É porque, assim, na minha profissão, eu atendi muitos homens que sofrem, ou sofriam, né? Agressões físicas, agressões verbais, e ele ficava quieto. Por quê? Porque entrava uma questão social muito pesada, que numa categoria social mais privilegiada no dinheiro, eles, para não ficar mal com os outros, eles ficavam quietos. Então ninguém sabia que ele sofria alguma violência, quer seja física, ou mesmo ali verbal, mental, né, psíquica. E ele suportava como se estivesse tudo bem. É por isso que eu perguntei, vai ter para o homem também? Porque o ser humano, tanto o homem agride quanto a mulher agride. Não vou entrar em proporção, em quantidade, nem o tipo de agressão. Mas o ser humano, ele tem isso na cadeia de DNA, que é uma coisa triste. E só que as pessoas não... É como se isso não existisse, vão tratar só de um lado da moeda. Por quê? Porque o homem, ele é forte, ele sabe se defender, ele não precisa de proteção. É isso que, na verdade, todo mundo pensa. Mas isso não é a verdade. Sim. Não é verdade. Isso aí, mandando um abraço pro pessoal aí que mandou a pergunta, mandando um abraço quem está assistindo aí também, ligadinho, vai compartilhando o vídeo, ele fica gravado e já chegando ao final já, né, doutora Dain? Sim. E que a doutora pode falar aí, um recadinho pessoal aí? Vou trazer uma reflexão, né, um resuminho. Relacionamento saudável e duradouro não é obra do acaso. É os dois escolherem todos os dias, os dois terem uma comunicação, um acolhimento. Os dois proporcionarem um ambiente de encontro dentro do relacionamento.
vai ter ruído, pode ter desentendimento, isso é natural, tá? Não foge, né, do comum, da nossa convivência. Porque eu tenho a minha bagagem e você também tem a sua bagagem de vida. Mas o relacionamento, para ele dar certo, é ter a empatia, o diálogo e o respeito, são uma das bases. É isso aí, tiozinho. Então, Eu fiz uma pesquisa aqui só para terminar, doutora. Você falou que o homem tem que ser o forte e tal, e não acontece. Só uma informação, o suicídio é quase 4 vezes maior entre os homens do que com as mulheres. Sim. isso aí eu já Sim. tinha pesquisado, já vi já alguns documentários sobre isso aí. Doutora, obrigado, foi muito bom. Imagina. Então, Foi se um você abraço, quiser obrigada. ter um relacionamento saudável ou aprender um pouquinho mais, vem junto com a gente aqui no programa do Medo ao Sim. Segue a doutora Daina. Segunda, quarta e sexta-feira com a doutora Daina Zaramelo. Mandando um abraço para Isso. ela. Para quem, João? Para Mames. Como que ela chama? Mames Zaramelo. Você viu? Você não tem um relacionamento com ela, dona Isabel. Dona Isabel mandou bolo, quando chegar o bolo Aí, eu falo o nome Zé. da dona Isabel. Mandando aí um abraço para Um todos. abraço aí. para todos. E que Abraço. Deus abençoe a todos, né? Amém. E já aguarde aí que já Pô, tá chegando. pô, a aí. gente sai de um programa tão leve, tão instrutivo, E e vem agora o vem um tiozinho. terremoto. Aguenta aí que já A estamos voz de volta. do povo com Nares. Tchau, Forte tchau. abraço. E quarta-feira tem convidado, né? Tem a Opa. psicóloga Karina. Opa, então Top, quarta-feira, top. doutora Karina aqui junto conosco com a doutora Daina. Abraço. Abraço. Oh, the best part of riding with you